acompanham no estudo da sala Estudando Espiritismo. Hoje vamos trabalhar a sequência do capítulo 13, que tem como título Tolerância, do livro Candeias na Noite Escura, obra de Hermínio Correia Miranda, utilizando naquele período o pseudônimo de João Marcos. E nós até sabemos por quê, né, queridos amigos? Quando ele coloca uma das crônicas desse livro, Carta à Mãe Católica, e ele dizia para a mãe que estava levando ao conhecimento dela com muito carinho, com muito amor, a notícia de que ele havia se tornado espírita. E naquela época, quem se dissesse espírita dentro ou fora de casa, já era mandada para o inferno de imediato, não é? Vamos então, antes de iniciarmos os nossos estudos, fazer uma leitura, fecha, por favor, do livro Alvorada Cristã, ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Logo que finalizarmos a leitura do capítulo 26, O Grito de Cólera, faremos a prece e em seguida vamos iniciar o estudo com vocês, tá? Peço a todos que participem sim, coloquem na área de texto as colocações de apoio a nós outros, que necessitamos muito da ajuda e das vibrações de vocês, as dúvidas. Eu só peço, queridos amigos, que tratem de assuntos referentes ao tema, para que a gente não se perca, né, nos comentários, nas considerações, sem nunca nos preocuparmos em fazer conclusões, porque quem conclui fecha tema. E a proposta da sala, do nosso estudo, do nosso trabalho, é não fechar questão em nada. Vamos lá. O grito de cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. A paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs que cuidavam da refeição dirigiram-se precipitadamente para o quarto a fim de socorrê-la. E 2/3 do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem ouvisse, erecto e digno, a sofrer essa pena, em virtude de sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observado na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosa subida às despesas. E o papai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel de casa.
Durante 6 meses, toda a sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através dos laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuo. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora, indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar, a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Muito bem. Eu estou vendo aqui na área de texto que não é pilha não, Miriam. Eu acabei de colocar uma pilha recarregada agora, tá? São muitas as pessoas que estão tendo problema de som. Se for o caso, a gente sai e retorna para ver se melhora. Será que é necessário? Agora está melhor? Tá, eu estou aproximando o microfone da boca, tá? Mas isso pode atrapalhar alguma coisa na a respiração, ok? E agora, tudo bem? Muito bom. O som está muito bom. Oi, Judite de Pouso Alegre, que bom que está conosco. Ficamos muito felizes. Simplício, um abraço. Muito bem. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos e rogar numa prece muito simples, mas de coração, ao nosso amado Jesus, que permita a assistência que necessitamos através de seus mensageiros e trabalhadores do amor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em uma reunião onde temos generosos corações buscando descedentar a sede de aprendizado na boa doutrina, o cristianismo redivivo. Ampara-nos e fortaleça-nos, Senhor, no teu amor. Ok. Boa noite a quem eu ainda não cumprimentei. Charlene de Jaboatão. Há quanto tempo, Charlene? Que bom que você está de volta conosco. David de Boca Raton, lá na Flórida, conosco hoje presente. Elvira Lemos de Vitória. Estávamos sentindo a sua falta também, viu, Elvira? Que bom que está conosco. Judite de Pouso Alegre, já falamos um oi, não é? Nadir de São Paulo, que bom que está conosco, seja muito bem-vinda. Simplício, um abraço. E a nossa querida Vilma Dias Costa, de Poços de Caldas. Mas queremos também deixar um forte
e fraterno abraço aos nossos amigos da Rede Brasil Espírita, que nos ouvirão posteriormente em programa gravado, mas que disponibilizamos o nosso e-mail, não somente para todos que estão na sala, mas para os amigos da Rádio Brasil Espírita enviar seus comentários, suas críticas, né? E também aceitamos sugestões a respeito do estudo, dos comentários. O nosso e-mail é ciência de luz, srs, arroba gmail.com. É isso aí. Hoje temos em nossa companhia o querido José Aparecido, lá de Auriflama, né? O nosso capitão, e a Claudinha. Como é bom ter a companhia de vocês, né? E olha que interessante, a leitura inicial já nos faz refletir a respeito do tema tolerância. E a Ludmila já está dizendo aí que vai ser testada na paciência por causa da nossa querida internet. É tolerância também, não é, Ludmila? Muito bem. Na aula anterior, nós pegamos aqui algumas coisas do livro, da mensagem do nosso querido Hermínio Correia Miranda, para nós relembrarmos o que estudamos. E ele diz assim: embora tenham estreitas afinidades, a tolerância e os seus sinônimos constantes em dicionário, complacência e indulgência, dá para entender que são, na realidade, algo diferentes. E pelo que ele nos coloca, eu posso dizer que são bem diferentes. Não é? Por quê? E ele dá uma ideia do que ele entende e a gente acaba tendo que concordar com ele sim. Por quê? Tolerar é uma atitude consciente, humana, sem restrições, compreensiva, livre de ironias, como também de indiferenças. Já a complacência pode ser um simples dar de ombros, uma espécie de não me importo, né? Do tipo assim, tudo bem, ela fez isso comigo, essa pessoa fez isso comigo, mas eu não me importo mesmo. Aliás, né, utilizando a complacência, eu nem ligo para ela. Então isso dá uma intenção de desprezo e não de tolerância. Aí ele vem nos dizer que a indulgência, dependendo da maneira em que ela é colocada, dependendo da ótica daquela situação, daquele momento, ela não passa a indulgência de algo irresponsável e conformista. E pode sim ser a atitude de uma pessoa fraca que não sente em si mesmo coragem e nem disposição para discutir o problema, discutir no bom sentido. Aí então prefere acomodar-se. Tudo aquilo que nos leva ao não importismo, ou seja, não me importo, e a acomodação, não tem nada a ver com tolerância. Apesar que, como falamos a semana passada, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item que chama-se, tem como tema indulgência. Mas a indulgência que nos é trazida, nos é trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela atitude nobre, né? De dedicar-se ao outro, fazer algo em função do outro. Quando essa indulgência que Hermínio aqui nos coloca de forma tão clara, que é um preferir acomodar-se, ela passa a ficar de uma certa forma dúbia. Mas ele nos recomenda,
isso aqui eu acho extremamente importante, é a prece que é feita, a oração que é feita. Estive fazendo uma pesquisa, busquei informações com amigos que fazem trabalho no AA, anti-alcoolismo, né? Alcoólatras Anônimos. Eles fazem a prece da paciência. O Ludmila, olha a prece da paciência, que legal, ó. Aí ele diz assim, na prece é dito assim: precisamos ter coragem para mudar as coisas que pudermos, paciência para aceitar o que não podemos mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Vamos lembrar que a sabedoria só consegue ter sabedoria quem tem o conhecimento, mas que utiliza esse conhecimento com ética moral. Aí podemos considerar essa pessoa como uma pessoa sábia e que sabe utilizar-se de uma nobre sabedoria. E realmente essa prece é fantástica. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho de alguns dos ensinamentos do Beto. O Beto diz assim que quando estamos para algo fazer, tomar uma decisão, uma resolução em nossa vida, ou até mesmo quando algo nos seduz, a- deveríamos fazer duas perguntas. É necessário? E é conveniente? Mas também já aprendemos que nós podemos fazer outras perguntas, né? Por quê e para quê? Isso vai me servir? E aí, isso nos arremete, sem dúvida nenhuma, ao pensamento de Paulo de Tarso. Tudo eu posso, nem tudo me convém. E Hermínio nos diz com sabedoria, e sabedoria de quem fez pela sua vida toda, pela reencarnação, que finalizou a questão de 1 ano e meio para 2 anos, o autoconhecimento, a análise, a reflexão, nos diz assim: todos nós precisamos de tolerância, sendo ela especialmente desejável numa família em que nem todos os membros pertençam ao mesmo grupo religioso. Esta família, quando é composta de espíritas, protestantes e católicos, e podemos até colocar mais situações, porque tem famílias que, além de ter na família espíritas, protestantes, católicos, também tem os umbandistas, tem aqueles que frequentam o candomblé, tem aqueles que frequentam uma igreja messiânica, Seixonoye, ou budismo, ou preferem levar a sua vida buscando a espiritualidade através de práticas orientais, não é? Yoga e aí por aí afora. Mas o que ele nos fala é que temos que ter tolerância. E essa tolerância nada mais é do que exercitarmos, executarmos e efetivarmos a alteridade, que é o respeito pelo ser humano, não importando, não importando se é um bebê ou se é um velho. Como diria aqui em Santa Rita do Sapucaí, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Nós temos que ter respeito em todos os níveis, de mamando a caducando. Não é boa essa? Pensem bem. A Cleusa nos traz o seguinte comentário. Emmanuel nos diz assim: o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidando na revida, revido-la na base de inconsequência em que se expressa. É
assimilar-se-lhe o veneno. Muito bem. O Cleusa, o Emmanuel tem momentos que ele é muito requintado, né? Vamos traduzir isso para o português nosso, da nossa rotina do dia a dia? Olha, a prática da injúria, e entre as injúrias nós podemos pensar no não perdão ou na manutenção da mágoa, nós vemos desenhar-se uma figura muito prática. Quando assim agirmos e nesse estado de desequilíbrio permanecermos. Já falamos sobre isso e vamos falar de novo, porque nunca é demais repetir aquilo que nos auxilia no nosso dia a dia, no operacionalizar o nosso aprendizado, ou seja, botar a mão na massa e praticar. Provocar injúria, manter-se no não perdão, carregar lixo mental. É simplesmente aquela situação de tomarmos um copo de veneno esperando que o outro morra, né? Olha que incoerência. O Adonias nos diz que ele pensa, porque quem está aqui estudando já não acha mais nada, né, Adonias? Desculpa a brincadeira, só para dar uma relaxada, né? Ele pensa que a paciência e a tolerância é muito prejudicada pelo nosso melindre. Pois é, você tem toda a razão. Agora, por que nós fazemos questão de manter o melindre? Porque nós adoramos nos tornarmos vítimas de tudo. Não é não, Adonias? Como vítima e se apresentando vitimizado, né? Nós estamos buscando das pessoas não a compreensão, não a tolerância, mas pelo nosso pieguismo, queremos a piedade. E olha, sentimento normalmente que não agrada a quem age de uma forma mais madura é a piedade. Nunca é um sentimento sadio, não é? O Simplício diz que o maior problema é o orgulho e a vaidade. Olha, Simplício, a vaidade, na verdade, é filha dileta do orgulho e do egoísmo, né? Que são as duas chagas da humanidade, conforme orientações constantes no Evangelho segundo o Espiritismo. E a Cleusa nos diz que quem pratica o mal é como fala sempre, exatamente. Beber um copo de veneno esperando que o outro morra, né? E na verdade, né? Quem vai morrer é quem está tomando o veneno, não é, Cleusa? Só não podemos afirmar que vai desencarnar. Aí é outra história, né? São outros 500, como dizemos também aqui no nosso interior de Minas, né? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. A Rita nos complementa com o pensamento que, seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. André Luiz. Sim, Rita. A grande dificuldade nossa não é nem a questão da tolerância, porque não está num nível, num patamar acima daquilo que precisamos ter, que é manter a calma, não é? O nosso querido Chico Xavier, ele recomendava sempre tomarmos a água da paz. Vocês lembram dessa história? Um copo com água, coloque meio copo de água na boca e segure na boca por 1 minuto, sem engolir. Enquanto isso, repense, pense, faça diferente, invente, para que não permaneça no mesmismo ou na mesmice
de que nós fazemos questão de permanecermos na incompreensão. A Cleusa diz que está tomando a água da paz e está contando até 1000. Nossa, Cleusa, eu acho que eu não chego nem nos 500, viu? Não é porque eu resolvo rápido na tranquilidade, não. É porque a cabeça já não funciona mais, viu, Cleusa? Eu acho que eu não consigo contar até 1000 mais, tá? Mas eu diria para você, Cleusa, se alguém te solicita que conte até 1000, faça além disso. Conte até 3000, amiga. Lembra do recado do Evangelho? Se alguém te convida a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 3000 passos. E quanto mais tempo permanecer com a água da paz na boca, né? Melhores vão ser as resoluções, com certeza. Bom, eu não entendi o Daniel quando ele colocou. Isso seria um espírito imperfeito. Você colocou outra pergunta em cima, Daniel? A Charlene concorda que o ser humano adora ser o centro de tudo, né? E só olha para umbigo, né, Charlene? Aliás, quem tem costume de abaixar a cabeça para fazer a prece, se abrir os olhos só vai ver o umbigo, né? Ou seja, está pedindo só para ele, para os outros, nada. E nós, como diz Emmanuel, nós não damos do que temos, né? Nós temos daquilo que damos. Então, quando ficamos no egoísmo, no egocentrismo, né? Nós acabamos sofrendo os ônus todos que resultam dessa nossa prática de egoísmo. Vamos descendo aqui, tem muitos comentários. A participação é sempre muito boa e fantástica. A Ana diz que o tempo nos faz pensar e agir com a razão. Ô Ana, eu me lembro de um adágio popular que diz assim que o tempo cura tudo, né? Mas após esse adágio popular a respeito de que o tempo cura tudo, eu hoje em dia penso que nós temos que complementar. Se o tempo nos faz pensar e agir com a razão, se o tempo cura tudo, vamos então aceitar a sugestão do nosso querido cantor Milton Nascimento, que ele diz assim, como é que é? Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, faz o tempo acontecer. E esse é o tempo de fazermos acontecer, não é? Está na hora de deixarmos de lado as más sementes que vínhamos plantando na fieira das nossas reencarnações e começar a separar o joio do trigo, colher as boas sementes e começar a plantar, né? Fazer a hora, fazer o tempo acontecer, não é? Porque se deixarmos só pelo tempo, nós vamos agir como aqueles espíritas que dizem assim: bom, o que eu não conseguir fazer nesta reencarnação, eu vou fazer na próxima, ou na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Aí a gente diz assim, né? Olha, se você não fizer o mínimo para manter-se vibracionalmente em condições de estar imantado ao planeta Terra, a próxima, ou a próxima, ou a próxima, ou a próxima, você não vai estar na Terra. Você está correndo um sério risco, né? Aí você vai ser imantado pelo planeta Chupão. Vocês sabem o que é o planeta Chupão, né? É aquele astro que está passando pela Terra e está imantando aqueles que vibracionalmente não têm condições de permanecer no planeta em função da sua vivência na atualidade da transição, que já é fato muito comentado, muito discutido no movimento espírita, não é? E não tem condições vibracionais de aqui permanecer, então o chupão está levando. Então deixa para amanhã, deixa para outra, para outra, para outra, né? E amanhã vai descobrir-se
reencarnado num planeta de provas e expiações, do qual a Terra está se desligando dessa condição, mas dependendo do que deixou para fazer na próxima, na outra, na outra, na outra, vai estar habitando lá um planeta primitivo. E aí, né, a cada um segundo as suas obras, a sementeira é livre, porém a colheita é obrigatória. E já que temos que ser tolerantes para com os nossos companheiros de lar, de jornada, que não pensam como nós espíritas, mas estão realizando o bem pelo bem, dentro ou não, né, do protestantismo, do catolicismo, do umbandismo, do candomblé e tudo mais, não interessa. Vamos lembrar a mensagem do Evangelho a respeito da benevolência, que tem muito a ver com tolerância. Seja benevolente, porque não saberás em qual momento da tua vida necessitará da benevolência do outro. Por isso é que necessitamos ser tolerantes, porque a benevolência é algo que caracteriza um determinado momento que é muito especial. Mas a tolerância, apesar de ser algo que podemos tornar comum, vulgarizar, mas não torná-la vulgar, é algo que necessitamos de exercitar e de receber quase que diariamente. Concordam? O Simplício nos diz, tá, vamos lá, que interessante aqui, ó. Todos nós somos ainda espíritos imperfeitos, trabalhando para progredirmos sempre. Bom, e sempre vamos trabalhar, né, Simplício? Recordando o meigo Rabi da Galileia, quando ele foi criticado porque estava trabalhando aos sábados, o comentário dele foi fantástico. Meu pai trabalha até hoje e eu também assim o faço. A grande pergunta, nós fazemos? Não precisam responder. Isso é reflexão de foro íntimo, né? Para que a gente não fique aqui se expondo e nem se dispondo a crítica nenhuma a ninguém. A Paula Filomena comenta conosco que todos nós temos o livre-arbítrio e sabemos distinguir o mal do bem. Temos, então, por isso, toda a responsabilidade. Temos, Paula. Mas olha só, se você me permite, nós fizemos um comentário outro dia, que o ser humano que se deixa ser dominado e comandado pelo orgulho e pelo egoísmo, que é a nossa realidade atual, não é? Nós ainda não extirpamos de forma definitiva essas duas chagas da humanidade. Na verdade, o nosso livre-arbítrio fica bem pequeno, porque o livre-arbítrio é relativo à condição evolutiva, intelectual e moral da criatura. Então, na verdade, querida amiga, nós estamos utilizando do preso ao arbítrio, preso ao orgulho, preso ao egoísmo, preso à intolerância, preso à irresponsabilidade, preso a todos os atos que cometemos ferindo a liberdade do outro. Então, vamos cuidar um pouco melhor de nós mesmos para que possamos ter a relatividade do livre-arbítrio aumentada, potencializado, nos permitindo alçar voos mais altos. E assim vamos descobrir que aquilo que nós tratamos como responsabilidade hoje não é nada diante daquilo que entenderemos como responsabilidade no futuro e como seremos realmente responsáveis por nós, mas principalmente pelo próximo. O Simplício diz que o mal não existe. O que existe é a falta do bem. Quem vive no mal é o irmão doente. Simplício, muito prazer.
Arnaldo, seu irmão doente, né? E todos nós, assim, estamos. Não somos, mas estamos. Porque carregamos entranhados em nós as enfermidades do espírito, que refletem em todos os corpos energéticos e vai explodir no corpo físico. Por isso é que estamos aqui num planeta, hospital, escola e educandário. Então eu diria, complementando o que você nos colocou, que além de doentes, somos mal educados, né? E maldosos. Ainda, mas como você disse, se o mal que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço a todo instante, no dizer de Paulo de Tarso, é porque ainda não implantamos em nós o verdadeiro bem. Mas temos na doutrina espírita a consolação de que isso, como disse uma companheira anteriormente, é questão de tempo, né? E nós temos a imortalidade. O que nos falta para que possamos realmente promover em nós uma mudança radical, a vontade. Colocarmos em prática a vontade de trabalharmos o pensamento e todos os nossos desejos no bem. Aí a coisa vai seguindo de uma forma diferenciada. Ah, o que Deus cria é eterno, mas o mal não foi ele quem criou, portanto é finito. É realmente, Ludmila, eu só quero acrescentar, se me é possível, de que eterno é um atributo divino, né? E o que ele cria é eterno. Porém, em se tratando das criaturas que ele criou, essas não são eternas, porque esse atributo é do Criador. Portanto, as criaturas que somos nós, seus filhos, né, queridos, somos imortais. E o mal é transitório, né? Porque a única fatalidade divina do qual temos pleno conhecimento é a felicidade. É chegarmos ao patamar de perfeição em que a criatura lhe é permitida chegar. E aí viveremos em mundos felizes, né? Que é a morada da casa de nosso Pai, em seu mais alto grau, felizes. E, portanto, obteremos a felicidade plena, mas continuaremos como imortais, porque eternidade é atributo do Criador. Bom, acabamos de falar de mundos perfeitos, mundos felizes, o nosso querido Simplício citou aí. Nada a complementar, tá, Simplício? Como sempre, tá cheio de razão. A Ana coloca um testemunho para nós aqui. Vamos ver com muito carinho, tá, Ana? Tenho buscado me corrigir primeiro antes de corrigir alguém, buscando o meu equilíbrio. E fantástico. Parabéns, né? E é nessa busca constante de nos corrigirmos primeiro que começamos a trabalhar em nós o autoconhecimento e nos preparamos para a grande viagem que teremos a qualquer instante que fazer. A viagem interior. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E para complementar, o que eu estou fazendo aqui? Tem muita gente que está de férias, não é não? Só está passeando. Mas a hora, né, que a água bater, vai ter que aprender a nadar, não tem jeito.
né? Realmente, Elvira, somos muito infantis quanto à avaliação das consequências, se tratando de livre-arbítrio. Elvira, se me permite, né? E eu sei que você me permite, então eu vou falar, me dou o direito de falar. Já não somos mais muito infantis, não, viu, Elvira? Somos verdadeiros aborrecentes. Ai, meu pai, que missão espinhosa que os nossos amigos espirituais, protetores queridos, resolveram assumir, não é? Para com as leis divinas e com a divindade nos orientar. Gente, isso é difícil demais, não é não? A Nadir nos coloca que, de acordo com as nossas atitudes, levamos o outro a cometer atitudes errôneas. Sim, né? O grande problema, Nadir, é sabermos se, quando, pelas nossas atitudes, levamos o outro a cometer atitudes errôneas, será que não estamos aí no papel de obsessor? Terrível, né? E aí nos descobrimos obsessores, né? E queremos que os amigos espirituais afastem de nós os obsessores que nos incomodam. Mas a gente não se incomoda de ser obsessor do outro. Pensemos. A Cleusa diz que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Muito bem, Cleusa. Vamos lembrar Moacir Araújo, o nosso querido amigo lá de Porto Alegre, físico quântico, quando ele diz que, olha, nós lemos a respeito da cólera antes de iniciarmos o estudo. Vamos pegar esse gancho e trazer o pensamento do querido Moacir Araújo. Um só minuto entretendo um pensamento ruim, ou seja, o pensamento sombrio que a Cleusa colocou aqui, complicamos inevitavelmente a imunidade dos corpos por 6 horas. Então, um minuto de pensamento sombrio, a nossa imunidade física vai para a caixa prego. E aí, um simples resfriado, do qual estávamos para passar por ele, se torna uma verdadeira virose, não é? Se estávamos bem, vai adoecer o corpo. Se já estávamos, né, propensos a adquirir uma gripe por um vírus qualquer, torna-se uma virose que vai nos deixar prostrados, literalmente na cama. E aí na cama a gente pensa, né? Tem muita gente que continua pensando coisa ruim. Quem estuda e atende ao chamado do Espírito de verdade, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, vai utilizar os momentos de repouso físico para muito trabalho intelectual e moral, quando está firmemente imbuído da vontade da transformação. A Judite diz que o mal não existe, pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé, como o amor que existem. O mal é resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Pois é. Mas graças ao bom Deus, né, Judite, que através do mal produzido por nós mesmos, é que nós vamos achando o verdadeiro caminho, né? Porque o mal produzido por nós ou pelos outros vai gerar males, que vai gerar dores, que vai provocar sofrimento. E aí nós recordamos Leon Denis,
A dor é inevitável, o sofrimento é opção. E a nossa opção se dá em conformidade com aquilo que estamos pensando, analisando. Então, todas as nossas opções vai refletir a nossa condição interior. Aí a Nadir complementa. O mal pode impulsionar a presença do bem. Tem que existir o mal para que o bem se sobreponha. Bom, Nadir, você me fez recordar minha querida vovó divina, que já desencarnou, morreu há um bom tempo e com certeza desencarnou também, que ela dizia assim: todos os males nos levam para o bem. Todos. Ela jamais disse há males que nos leva para o bem. Ela jamais disse isso. Ela afirmava de uma forma com muita sabedoria: todos os males nos levam para o bem. No mínimo, nos fazem refletir, nos fazem repensar, nos fazem sentir a necessidade de algo mais forte, mais firme em nossas vidas. Nos direcionam essas reflexões a desenvolvermos em nós a fé raciocinada, não a fé mística. Cansamos dela, não é não? A Cleusa comenta que as dores nos fazem crescer e devemos agradecer a Deus por estarmos passando por elas. E não vamos deixar nada para a próxima, né, Cleusa? Se mantivermos esse pensamento, essa atitude, essa vontade, tenhamos certeza que não vamos deixar nada para a próxima, né? Não vamos postergar nada. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer sim, porque essa hoje é a nossa proposta de vida. A Rita diz assim: às vezes até dizemos que o médico é ruim, mas nossos pensamentos não deixam os medicamentos agirem em nosso organismo. Aí é questão da fé humana, né, Rita? Que ainda não conseguimos trabalhar de uma forma a nosso favor, porque a gente foi orientado, né, por muito e muito tempo, tá? Permanecemos nos utilizando da fé mística, né? É meu Deus me ajuda, meu Deus me auxilie, meu Deus me oriente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí não entendemos ainda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bata e a porta vai se abrir. Busque e acharás, né? Aí sim, quando nós entendermos a fé humana e empreendermos atitudes e ações no sentido de fazermos a nossa parte para que os céus faça a parte dos céus, o nosso caminhar se torna mais tranquilo, mais suave. A Ana nos faz a seguinte pergunta: a indulgência seria maior que a tolerância? Ana, eu não acredito que uma virtude seja maior que a outra. E aí, a indulgência no sentido de atitude nobre que nos é esclarecida em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela é tão gratificante, tão grande, tão poderosa quanto a tolerância. Porque veja bem, olha, dá para você usar da indulgência atitude nobre sem ter tolerância? Pode colocar aí na área de texto, não só a Ana, como todos. Dá para você usar da tolerância sem que pratique a indulgência, atitude nobre, não essa atitude de conformismo que às vezes nós nos colocamos, né?
Muitas das vezes nós os apresentamos como um grande indulgente, né? Exercitando uma indulgência crônica, doentia, irônica. Agora, aquela de atitude nobre, a grande realidade é o que o Simplício está colocando aí para nós. As virtudes se somam e se completam. E quando nós começamos a entender que uma só virtude que nós elegermos para o nosso trabalho, nós vamos encontrar as outras gravitando ao redor desta, é que nós vamos entender que todas as virtudes se resumem em uma virtude só: amor. Vamos lembrar a mensagem de Cristo para que possamos ter isso conosco no nosso dia a dia? Todas as leis e todos os profetas podem ser reunidas em dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E olha que interessante. Jesus disse, todos os profetas, ou seja, todas as revelações do céu e todas as leis podem ser resumidos em dois mandamentos, ou seja, observância das leis divinas. A Maura coloca que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Maura, concordo em número, gênero e grau. Eu só gostaria de abrir aqui uma nova reflexão. Sabe o que é, Maura? Via de regra, nós colocamos as coisas como lei. Tudo bem, não está errado. Mas nós temos que buscar abrir mais as nossas mentes e os nossos corações. As leis naturais, portanto divinas, elas não reduzem nada, nem mesmo o entendimento. Elas potencializam a criatura e dão uma ideia dentro da nossa própria compreensão, da nossa condição de análise, reflexão e estudo, nos dão uma ideia muito próxima e exata de Deus. As leis, quando analisadas como leis naturais. Nós, encarnados, desencarnados, ainda nessa condição evolucional tão pequena, em geral utilizamos as leis como o homem no plano físico, na matéria, para limitar. Não é assim que as leis humanas agem? Limitando, não é? Quando nós pegamos uma lei da sociedade, que é uma lei natural, ela nos abre potencializações, crescimento intelectual e moral, busca do vasto conhecimento que está disponível no universo todo para a valorização nossa, do homem, da humanidade e principalmente valorizarmos de forma adequada a divindade. Nós, quando falamos em lei, nós começamos a limitar. Então, dentro do contexto e da contextualização da lei, nós temos que fazer com que as leis não limitem, mas que nos permita entender os nossos limites, porque a lei não é limitante, não é limitada. A lei natural, ela é ilimitada, mas nós fazemos delas leis limitantes, dentro dos nossos próprios limites. Não é isso? Bom, é claro que numa família em que predomine a maioria católica, o membro espírita
lamente intimamente o culto das imagens, por exemplo, mas não vai com isso atirá-las pela janela, como quem joga fora um simples pedaço de pau. Vamos fazer um comentário? Depois eu vou comentar o que você colocou, tá, Elvira? Só me permita. Olha só, não vai aqui nenhuma crítica, mas como no próprio Evangelho está dito, para que possamos entender bem o que está no Evangelho, não nos é permitido julgar o ato, mas nos é permitido, e muitas das vezes no decorrer da vida, nos é exigido a análise do fato. Repetimos para nos conscientizarmos disso, está no Evangelho. Não nos é permitido julgar o ato, mas nos é pedido, muitas vezes exigido, analisar o fato. Há um tempo atrás, teve alguém de uma igreja evangélica que simplesmente quebrou a porrete a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vocês se lembram disso? Foi uma comoção mundial, não é? Todos os católicos se revoltaram com essa situação e virou um celeuma, uma polêmica muito grande. E Hermínio, com esse comentário, nos fez lembrar disso. Bom, se alguém, de uma forma absurda, na TV fez isso e criou quase uma guerra, e seria a 101ª Guerra Santa, né? Porque quantas guerras santas já não promovemos e provocamos, né? Nesses 2 ou quase 2 milênios de desentendimento, de intolerância. Imagina fazer isso dentro de casa. Você quebra a santa e toma uma paulada, né? De quem está do lado e adora a santa. E aí nós entendemos, quando pudemos visitar o Museu Chico Xavier e vimos lá algumas imagens, né? E nós entendemos aqui a mensagem do Hermínio Miranda. Ele está falando aqui de pessoas da nossa família consanguínea, que adora cultuar a imagem. Não é porque somos espíritas que vamos ficar quebrando pau, né? Atirar pela janela, né? Pegar um pedaço de pau e quebrar, é problema dela. Se aquela imagem ela consegue trabalhar como um objeto catalisador de boas energias, de boas vibrações, de fé, continue. É através daquele objeto que ela consegue catalisar aquilo de que ela necessita para refazimento, para reequilíbrio, para manutenção de sua própria paz interior. Vamos respeitar. E Chico, de vez em quando, ganhava alguma imagem de alguém muito querido. Católicos, protestantes, né, católicos principalmente, falando de imagem, que iam lá receber uma carta de um filho, de um ente querido, de um primo, de uma tia, de um avô, né? E aquela emoção muito forte de estar recebendo notícia de alguém que já tinha retornado à pátria espiritual anteriormente, a pessoa quando retornava lá levava uma imagem para o Chico, e uma imagem benzida. O Chico recolhia aquilo com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, e mantinha lá. Ah, o Chico era católico, o Chico queria ser santo, né? Os emanuelistas, como muitos já disseram por aí, que Chico era um obsedado e o obsessor maior dele era Emmanuel, porque eles se mantinham de uma forma respeitosa para com os irmãos católicos, a resposta foi muito boa. A dívida que temos com
A Igreja Católica, nós não vamos conseguir pagar, porque de uma forma ou de outra foi ela que abriu as portas e nos deu orientação para a absorção, compreensão e entendimento do cristianismo. Bom, com este exemplo da alma querida, Chico Xavier, para com aqueles que não eram seus irmãos consanguíneos, e entre os seus irmãos também tinham alguns com esse tipo de atitude, porque o Chico se tornou espírita, mas ele frequentou a Igreja Católica até certo tempo na sua vida. E muitos dos seus irmãos continuaram. Então ele não só respeitava os irmãos consanguíneos, como respeitava os irmãos em humanidade, filhos do mesmo pai. Como nós falamos, muitos de nossos irmãos ainda precisam ou necessitam de uma representação material em que possam apoiar o seu culto. É a forma de catalisar energias, vibrações, fé, não é? O espírita que vive no seio da família católica terá sempre motivos de debate se quiser entregar-se à polêmica. E olha, que são inúmeras, né? Principalmente se tratando de milagres. Aí a polêmica não tem jeito. Quando a polêmica é religiosa, é melhor partir por uma polêmica de futebol ou de política, né? Porque o quebra-pau é sempre terrível e constante. A Clorineide nos orienta da seguinte forma: a chave é usar a caridade em tudo o que fizermos, principalmente para conosco mesmos, né, Clorineide? Porque, olha só, é outra situação que temos que pensar muito e refletir a respeito. Falamos da caridade externa, não é? Para com os outros. É externo. Sempre tendo a certeza de que a coisa externa vai influenciar o nosso interior. E não é assim. Concordam? Quando utilizamos de caridade para conosco, nós vamos refletir o nosso interior para o exterior, influenciar e influir fortemente o meio ambiente em que vivemos, assim como somos influenciados e influídos por esse mesmo meio. Não é? Muito bem. Gente, são muitos comentários, eu estou super feliz. E você, amigo da Rádio Brasil Espírita? Mande o seu comentário também, vamos conversar, não é, Claudinha? Que bom que está conosco. A Ludmila diz que o filho dela, de 16 anos, é muito católico, e desde pequeno. Pois é, que bom, né, Ludmila? Ele já tem uma opção, né? O pior é quando nós vemos um jovem de 16 anos que não recebeu orientação ou não tem a auto-orientação de espiritualidade, não é? E não segue nada, e não tem opção, e não tem resolução, se sente perdido, né? Só faz estrepolias, provoca mágoas, descontentamento. O que importa, como diz Gandhi, né? Os galhos são diferentes, mas o tronco e a árvore é a mesma, exatamente. Portanto, é melhor que nos calemos quando não formos solicitados a emitir opinião. Geralmente a gente já quer meter o bedelho, né? E aí, quando mete o bedelho e dá opinião, levanta a bandeira, né? E vai morrer por aquela bandeira que acabou de levantar. Só porque meteu o bedelho. Deu uma opinião sem ser solicitado. Aliás, nós já sabemos que o momento certo de ajudar é quando a pessoa pede ajuda.
O momento certo de dar um bom exemplo e um bom conselho é quando a pessoa solicita, não é? Quando a pessoa não solicita e a gente emite, pode ser o melhor conselho do mundo. O que nós obtemos com isso? Mas eu não te pedi ajuda, não sei por que você está se intrometendo, não é? Aí vem o outro e diz assim: olha só, se conselho fosse bom, você não dava, você ia vender. Materialista, não, aquelas coisas. E a gente acaba se envolvendo nessa situação só, nessa situação toda, né? É, exatamente, Ludmila. Se não pediu a ajuda, não quer escutar mesmo, né? Então é melhor que nos calemos. E quando fizermos por solicitação um pronunciamento acerca de pontos de vista doutrinários, vamos fazer sempre com muita simplicidade e modéstia, sem empáfia e sem demonstração de superioridade. Porque se deixarmos a empáfia, a superioridade sair de nós, a única coisa que vamos demonstrar para os outros é a nossa prepotência. Nada mais do que isso. Exatamente, Filomena. Tudo é de dentro para fora. Sabe por quê? Porque dentro, não do corpo físico, nem do perispírito, mas dentro mesmo do espírito, é que encontra-se a consciência, não é? E o que está escrito a respeito da consciência no livro dos Espíritos? É lá que está escrito a ferro e fogo as leis divinas. Está dentro, né? A consciência, assim como também ao nos lembrarmos de Jesus, quando ele faz o comentário, por que procura Deus ali ou acolá, se ele está dentro de você? Deixando muito claro a mensagem de um dos princípios da doutrina espírita, de que somos uma centelha divina. E fomos criados, conforme a mensagem do Novo Testamento, a imagem e semelhança de Deus, como espírito e não como corpo físico. E nós vamos percebendo que realmente tudo aquilo que nós movimentamos de dentro para fora, seja no bem ou seja no mal, vai refletir exatamente o que somos e como estamos. É o Cristo interno, né? Ou seja, o trabalho das virtudes. No Evangelho tem um item que fala sobre as virtudes do homem de bem. Não é isso? Bom, então, ao emitir uma opinião, um conceito, ponto de vista doutrinário, faça, como nos recomenda Hermínio Miranda, com simplicidade, com modéstia, sem empáfia ou demonstração de superioridade. Aquele que se julga superior, afinal, seja porque estudou uma doutrina realmente superior, ainda não está bem integrado nela. Está? Alô? Som. Ana, eu acho que é um problema com você aí. Me parece que não travou não, tá? O Celso nos diz assim, no livro Opinião Espírita, fantástico esse livro, né, Celso? Tem a seguinte frase: se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Até mesmo, né, Celso? Porque nós não sabemos calcular quase nada ainda, né? A maioria de nós não conseguiu nem fazer
a matemática de uma forma correta na escola, né? Imagine então a matemática pura, que vai nos dar condições fantásticas de cálculos precisos. A gente está na superfície? Está na superfície da matemática da mesma forma que temos nos mantidos na superfície do conhecimento de um oceano chamado Espiritismo. E aí, como uma mensagem do nosso querido Humberto de Campos, ele nos lembra que as pérolas só são encontradas na profundidade do oceano. E a gente fica sobre a água, flutuando, né? Catando pérolas que nem existem. Então nós temos que nos aprofundarmos no estudo da boa doutrina, para que possamos estar plenos de amor e de amar. Aí nós vamos fazer mergulhos fantásticos nos conhecimentos que ela nos proporciona, e cada leitura de o Evangelho, de o Livro dos Espíritos, de todas as obras que compõem a doutrina espírita, nós vamos achar pérolas e mais pérolas, cada uma mais linda do que a outra, que vai nos calar fundo, não no coração físico, mas no espírito, a nos sustentar, a nos orientar, a nos promover atitudes benéficas para com os outros e que vai redundar em coisas muito mais benéficas em nós mesmos. Para entender o que nós estamos falando, vocês conhecem a história dos chuchus que o Chico contou certa vez? A Josimara diz que ela está caladinha aqui, ó, quietinha, porque ela é leiga nesse universo maravilhoso que é a doutrina espírita. Josimara, aponta aqui na sala quem não é leigo. Você não é diferente de ninguém aqui não, Josimara. Só que você assumiu. Mas olha, só para ser solidário com você, eu vou assumir junto com você. Eu sou leigo também. Sou um profitente, iniciante, aprendiz da doutrina espírita. Isso, Rita. Rita, olha como a nossa sintonia está perfeita. Eu não li o que você disse, mas eu disse em seguida. Somos aprendizes, todos nós. Viu só, Josimara? Apesar de tudo isso, estamos todos sintonizados. Bom, vocês se recordam da história dos chuchus que Chico contou certa vez? Quem se lembra aí? Bom, agora eu vou perguntar para os encarnados. Tem alguém na sala que lembra da história dos chuchus que o Chico já comentou? Não? Não, ninguém? Então tá bom, né? Então, vou contar uma história que é pura novidade. Que bom! Olha só, uma senhora vizinha do Chico chegou para ele e falou assim: Chico, essa história de que tudo que a gente faz nós recebemos em dobro é verdade? Mas estou falando, Chico, em fazer algo no bem. Nós recebemos em dobro? Aí o Chico falou assim: olha, eu tenho a impressão que de hoje para amanhã a resposta vai chegar para a senhora. Muito bem. É, isso mesmo, Celso. O Haroldo Dutra diz que só sabemos 1% dos livros de Kardec e do Chico. Celso, os que estudaram bastante, tá? O Haroldo pode
falar isso dele mesmo e de mais alguns aí no Brasil e do mundo. 1%. Nós não podemos falar isso não, tá? Aí eu discordo, sou obrigado a discordar. Mas eu não conheço nenhum milésimo desse 1% que Haroldo Dutra e tantos outros companheiros de doutrina espírita conhecem. Não é? Olha só, então vamos lá. Naquele mesmo dia, essa senhora, muito feliz com a produção de chuchu que tinha no quintal dela, né? Pegou 2 chuchus e deu de presente para a vizinha do outro lado da rua. Bom, meia hora depois, ela recebeu uma visita de uma prima que veio da roça e trouxe para ela um maravilhoso presente. Adivinham o que era? 4 chuchus, tão bonitos quanto os chuchus da casa dela. Quando ela viu aqueles chuchus, ela lembrou da pergunta que ela tinha feito para o Chico. Chico, nós recebemos o dobro daquilo que nós damos quando praticamos o bem? Ela tinha dado 2. Ela recebeu 4 meia hora depois. Ela pegou aqueles 4 chuchus, foi na rua de cima, e lá tinha uma família que estava passando por certas necessidades, e deu os 4 chuchus de presente. Muito bem. No finalzinho da tarde, chegou uma comadre dela para visitá-la, junto com o compadre. E o compadre tinha feito a feira naquele dia, e viu lá chuchus tão bonitos que resolveu levar 8 chuchus de presente para a comadre. Vamos relembrar? Ela deu 2, recebeu 4. Aí ela pegou aqueles 4 e deu para uma família necessitada. E recebeu 8. Ela falou, não acredito. Pegou aqueles 8 chuchus, foi numa creche que tinha no bairro, mais uns quarteirões distantes da casa dela, e deu tudo de presente. Gente, e ela achou que tinha encerrado, porque já havia chegado a noite. Foi se deitar. No dia seguinte, hora que ela acordou, tinha na porta da casa dela uma cesta com 16 chuchus. Aí ela não aguentou, né? Correu com a cesta lá pro Chico, falou, Chico, eu não vou dar chuchu para mais ninguém. E aí contou toda a história. Ele disse assim, já imaginou, Chico, se eu dou esse chuchu de presente para alguém, daqui a pouco vai chegar lá em casa alguém com um saco com 32 chuchus. Mas o Chico contava isso com muita graça, né? Sorrindo muito. E é uma história verídica mesmo, que aconteceu. E essa é uma realidade. Realmente, quando nós produzimos no bem, é exatamente, Simplício. Lógico, ele contou com muito mais graça do que eu, né, Simplício? Porque o Beto contando uma história dessa, ele traz emoção, né? Faz a gente chorar. Eu, no máximo, consigo dar risada para ver se vocês me acompanham. Ainda bem que tem alguém que coloca aí nada de texto. KKKKK. Eu fico feliz da vida. Fico feliz da vida quando eu consigo fazer um só, dar uma boa gargalhada comigo, eu já estou feliz. Olha que monte de gente dando risada. Que maravilha! Que bom! Pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Dizem que tudo que é bom termina logo, mas só para finalizarmos essa questão de produção no bem, vamos. Obrigado, gente, pelas gargalhadas. Abraço. Vamos só
fechar esse pensamento da seguinte forma. Olha só. Bom, a nossa querida Cláudia está em Campinas e eu estou aqui em Santa Rita do Sapucaí. Exatamente, aproximadamente, distantes fisicamente 250 quilômetros. Claudinha, se prepara. Não é chuchu que eu vou te mandar, tá? Eu quero agora, nesse maravilhoso e gostoso instante, enviar para você um desejo de amor, de querência, de excelente vibração, para que você seja envolvida pelo nosso bem-querer. Muito bem? Emitimos o nosso pensamento. Bom, esse pensamento, para viajar numa velocidade maior do que a luz, não é? Maior do que a velocidade da luz, até chegar daqui a 250 quilômetros, vai encontrar tantos outros pensamentos de outras pessoas que estão desejando a uma determinada pessoa, que também está em Campinas, algo de bom. Os semelhantes se atraem, não é isso? Eu vou mandar, Filma, bastante chuchu para você. Então, os pensamentos no bem, de desejo, de bem-querência, de envolvimento, de boa vibração, vai sendo atraído e vai atraindo todos aqueles pensamentos que se sintonizam. Então, se saiu daqui do tamanho de uma biroca, você sabe o que é biroca, gente? Eu tenho certeza que no sul do país chama bolinha de vidro. Aqui em Minas é biroca mesmo, tá? Então sai daqui do tamanho de uma bolinha de vidro, uma biroquinha, e vai sendo agregado novos pensamentos sintonizados com aquele, e vai se tornando uma. Não deixou de ser uma bola de gude, uma bola de vidro, uma biroca, e se tornou uma bola de tênis. Ali em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, o bom pensamento da Judite vai se unir a esta bola de tênis que vai fazer ela ficar do tamanho de uma bola de futebol de salão. Chegando na divisa de Minas e São Paulo, tantos outros bons pensamentos foram se unindo que virou uma bola de futebol de campo, uma oficial, não é? E vai crescendo até se tornar um bolão ou um balão para chegar em Campinas. E não vai envolver somente a Cláudia, vai envolver a tantas outras pessoas, porque os pensamentos, né, foram se unindo para que chegasse lá. Agora, o mais interessante é que quando bater lá, e aí eu tenho certeza que a Claudinha vai receber com tanta simplicidade, com tanto amor esse pensamento de amor, que ela vai dizer assim: é seu, Arnaldo, toma de volta. Já imaginaram o tamanho que vai chegar essa bola de volta para mim? É isso. Desejar o bem. Obrigado, Claudinha. Eu já estou recebendo. Desejar o bem tem esse poder. Infelizmente, nós não descobrimos, né? Estamos recebendo de volta bombas, petardos que nos fazem mal pelas nossas vibrações que não conseguimos mantê-las em alta. Ondas longas, junto com as ondas curtas da nossa vibração para o bem. Muito bom. Que alegria é estar aqui com vocês. É receber de cada um de vocês essas excelentes vibrações. Eu falei da Cláudia, mas
a boa vibração, o sentimento de amor, o envolvimento é para que chegue em todos os seus bondosos, compreensivos, tolerantes e pacienciosos coração. Muita paz, muito equilíbrio, muito amor. Por aqui eu vou ficando, como sempre, com aquele desejo que todos já nos conhecem, ou a maioria. Abreijos. Abraços, fiquem em paz, boa noite.